paz do Senhor. E a bateria é Bom estar aqui, Só tem ouvindo 2 a palitinhos, palavra não vai de Deus aguentar não. e tantas coisas boas que nós ouvimos já nesta manhã sobre o marketing, a escola dominical. Estou levando algumas ideias e isso é muito bom. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui participando deste congresso. A minha vida é um milagre. O Sr. César viu o processo que nós passamos. Eu sofri um acidente automobilístico em 2005 e fui desenganado pelos médicos. Tive fratura crânio, braço, antebraço, tive uma fratura exposta no fêmur e fiquei em coma. Tive embolia pulmonar, tive uma parada cardiorrespiratória, tive que ser ressuscitado e depois tive uma infecção óssea terrível e na verdade fui desenganado. Então estar aqui hoje é uma dádiva do Senhor. Eu tenho meu testemunho no YouTube, vocês podem acessar. Não tenho assim o canal, não posto, preciso fazer isso, mas findei já colocando pelo menos meu testemunho e de eventos assim, não costumo colocar, mas já puxaram minha orelha bastante. E você tem que fazer isso, e eu estou pensando realmente, seriamente, de postar alguma coisa, ou da minha parcela também de contribuição, principalmente na área da psicologia, parte do atendimento, também de aconselhamento. Quero agradecer ao pastor Davi pelo convite, por nos permitir estar aqui. Agora ali o pastor Celso, né, que é o nome dele na sexta-feira. Alcione, fui buscar isso, né? Não sei, mas falei. A irmã Lucinei, toda a equipe aqui que esteve, Janderson, nos apoiando. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês e todos vocês aqui que também temos recebido. Eu costumo dizer, quando eu venho para a Bahia, é muito gostoso, é muito bom, porque é um estado assim, o Nordeste em si já é um estado assim, muito caloroso, mas a Bahia é muito mais. Eu me sinto em casa, eu venho de Salvador desde 1982, eu acho que eu comecei vindo de eventos em Salvador, e é muito difícil ter um ano que eu não venha 2, 3 vezes na Bahia. Então eu me sinto muito bem estando aqui com vocês. Nós iremos abordar o tema, o cuidado com o aspecto psicoemocional na educação cristã transformadora. Mas eu gostaria de trazer um versículo bíblico que está na terceira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 2. Aliás, versículo 2, né? Não é só o capítulo. Versículo 2 da terceira epístola do apóstolo São João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Esse texto, ele mostra o valor da saúde física e mental, ou emocional. E para nós falarmos sobre o cuidado com o aspecto psicoemocional na educação cristã, nós precisaremos começar falando um pouquinho sobre a estrutura humana. Biblicamente falando, nós somos uma tricotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. O homem, ele é essencialmente espírito. E ele possui uma alma e um corpo. Eu li certa vez um autor que eu não lembro agora, e ele fez o seguinte, deu o seguinte conceito ou definição de homem. Ele disse assim: o homem é um espírito que possui uma alma que habita no corpo. Espírito e alma são inseparáveis. Eles não se separam. Entretanto, a Bíblia mostra que existe uma divisão entre um e outro. Hebreus 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando nós pensamos nessa tricotomia, nessa estrutura humana, como nós vimos o espírito sendo esta parte essencial do homem, e que é justamente através do espírito que ali está a consciência do homem em relação a Deus, e por isso há uma necessidade extrema do ser humano buscar uma divindade, de tal modo que os povos que não conhecem a Deus, as tribos primitivas, chegam a adorar ao sol, à lua, ao rio, ou até mesmo na Índia uma vaca, porque as pessoas elas sentem dentro de si a necessidade de buscar um ser superior, e eles não conhecem de fato a Deus, por isso eles buscam uma divindade em algo que não é realmente Deus. Eles precisam ser evangelizados e precisam ser ensinados para que eles conheçam o verdadeiro Deus. Quando eu falo no Espírito e falo como onde jaz a nossa consciência, e eu aqui abro um parêntese para colocar a psicologia, e nós precisamos ter muito cuidado. Eu, quando fiz psicologia nos anos 80, eu estou clinicando há 27 anos, e quando eu cheguei no quinto período, realmente eu entrei em crise, porque de repente eu olhei e disse para mim mesmo: se tudo que eu estou estudando agora, tudo que eu estou aprendendo agora for verdade, então tudo que eu aprendi até agora está errado. Mas se tudo que eu estou aprendendo agora está errado, então eu estou perdendo meu tempo aqui de estar estudando. E aquilo foi muito difícil para mim, até o momento em que eu entendi que a psicologia ela precisava de um filtro, e esse filtro se chama a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu vi o seguinte, que é uma ciência, e como ciência ela é factual, ela é baseada em fatos, em estudos comprovados, e é através da psicologia que nós podemos conhecer melhor as pessoas e a nós mesmos, entender o comportamento das pessoas. E então, quando eu vejo, por exemplo, estudos de Freud, por exemplo, quando ele fala do superego, se não tivermos cuidado, chegaremos a acreditar que o pecado é algo inventado, foi criado pelo homem, ou seja, aí nós entraríamos na questão do que é o errado. O erro, o que é errado é relativo, depende do ponto de vista de cada um. Mas quando nós analisamos na Bíblia, nós vemos que a Bíblia fala sobre o pecado. Então não podemos de fato aceitar 100% as teorias psicológicas. Mas fechando o parêntese, então quando eu falo aqui da consciência, eu não estou falando apenas do superego que o Freud falou, eu estou falando de algo mais, que é a parte essencial do homem, que faz com que este homem tenha contato com seu Criador, que tenha contato com Deus. A alma é a psique humana, e eu voltaria a falar mais sobre isto. E o corpo humano é a parte material, e o que eu diria que é, na verdade, uma estrutura, é como se fosse uma máquina, é algo complexo, é um complexo organizado. Eu, quando fazia psicologia, o professor de anatomia, ele então colocou, certa vez em uma aula, ele disse: o corpo humano é a máquina mais perfeita já criada e inventada, porque se você imagina a fisiologia e toda essa ordenação orgânica do corpo, como funciona, mas o corpo em si, ele não é nada se não tivéssemos a alma. Então, se não existisse a alma, o corpo, quando a alma e o espírito saem dele, de repente esse corpo ele apodrece, ele não vale mais para nada, é uma máquina que não tem mais funcionamento. Então o corpo ele só tem vida porque nós temos uma psique, porque nós temos uma alma, e é justamente esta alma que vai caracterizar
você e a mim como seres humanos, como pessoas, e que nos relacionamos, e é através dos 5 sentidos que nós, de fato, nos relacionamos com o mundo. Mas a psique humana, ela é composta de intelecto, sentimento e vontade. Ou seja, através do meu intelecto eu penso, sentimento, eu sinto, são as minhas emoções, e eu ajo. Então eu penso, eu sinto, eu ajo. E é muito interessante porque o que nós sentimos está relacionado ao que nós pensamos, e consequentemente o que fazemos está relacionado ao que sentimos e pensamos. Mas o que pensamos está relacionado à minha história de vida, está relacionado a todo o processo vivido para eu chegar àquela forma de pensar. Então são os meus pensamentos que irão determinar os meus sentimentos, e os meus pensamentos, eles são determinados por minha história de vida. E é muito interessante porque à medida em que o ambiente em que eu fui criado, o modo que eu fui criado, desde o processo da gestação, vou falar um pouquinho sobre isso, isso vai determinar a pessoa que eu sou, o que eu me tornei. E eu trago comigo um conjunto de crenças, e são essas crenças que vão me reger a minha vida, são essas crenças que vão me levar de fato a sentir como eu sinto. Então, no processo da infância é criado uma autoimagem, um autoconceito. Você é, na verdade, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita que seja. Por quê? Porque, de certo modo, você recebeu informações, você teve vivências que te levou, de fato, a isso. E quando nós chegamos à adolescência e à idade adulta, nós estamos, de certo modo, formatados. Nós temos ali um conjunto de ideias que vão reger as nossas vidas, e nós estabelecemos as nossas regras, e nós agimos e nos relacionamos a partir destas regras que nós criamos. Deixa eu dar um exemplo prático para que se torne um pouco mais claro. Imagina uma garota que foi criada em um ambiente, num lar, onde a mãe era extremamente rígida e exigia dessa garota que ela fosse muito organizada, e que ela organizasse o seu quarto, e que ela, tudo tinha que estar no devido lugar, tudo bem arrumado. E aquela menina, ela tinha que forrar a cama, deixar o quarto impecável. Quando ela descia, a mãe então pedia para ela lavar a louça, ela lavava, a mãe depois ia conferir, e se tinha ainda gordura, fazia com que ela lavasse novamente. E a mãe regia aquela menina assim, com muita rigidez relacionado a isso. E essa garota foi crescendo, e ela foi de repente criando dentro dela um conjunto de hábitos que gerou nela, estes hábitos, um traço na sua personalidade, que é um traço de organização, que é um traço de limpeza, um traço, abrindo parênteses, um traço de personalidade, é um conjunto de hábitos adquirido numa determinada coisa. E aquela menina, ela cresceu sabendo que o certo é isto. Na vida, tudo tem que estar no seu devido lugar, tudo tem que estar muito bem organizado, tudo tem que estar muito bem limpo, para que eu possa me relacionar bem com as pessoas e com o meu mundo. E ela vai levar isso para o trabalho dela, ela vai levar isso para os relacionamentos dela, e ela vai levar isso para o casamento dela. Imagina agora o garoto que foi criado em um ambiente onde mamãe fazia tudo para ele. Ele levantava e deixava a cama lá toda, os lençóis tudo desarrumado, mamãe vinha e formava a cama para ele. Ele ia brincar e de repente ele espalhava os brinquedos no meio da casa, mamãe vinha e pegava os brinquedos e organizava e colocava dentro do caixa. Ele chegava do colégio, ele então pegava, tirava a farda, a roupa e jogava no chão, e ele não tinha nem
paciência de tirar o tênis. Ele simplesmente jogava o tênis assim, com o pé, no meio da sala e correndo, ia tirando a meia e largando. Mamãe pegava então tudo isso e organizava para ele. Quando ele acordava, já tinha um pãozinho fumaçando e um café fumegante ali esperando por ele. E ele sequer lavava ou tirava os seus pratos da mesa, tudo mais. Por quê? Porque ele é homem. O homem não é para fazer isso. Isso é coisa de mulher. Então o homem não faz isso. E ele então cresceu dessa forma. Ele também aprendeu algo. Ele aprendeu que sempre na vida terá uma mamãe para fazer tudo para ele. E que todas as pessoas terão que fazer as coisas para ele. E ele cresce. Ele se torna adulto. E ele vai levar isso também para a vida dele. Ele vai levar isso para o trabalho dele. Você vai ver na mesa dele como é a mesa dele, né? Todas arrumadas. Ele vai levar isso para os relacionamentos dele e levar isso para o casamento dele. Imagina agora, essas duas criaturas se encontram e se enamoram e se casam. Bem, eles vão para o lua de mel e voltam o primeiro dia em casa. Imagina assim, quem casou sabe disso, né? Tudo cheirando a novo, coisinha maravilhosa. E ela, muito caprichosa, ela comprou um lençol de cetim, entendeu? Uma coxa de cetim, umas almofadas em forma de coração ali em cima da cama. E ela então comprou um cesto, colocou ela no banheiro para roupas, e ele vai tomar o primeiro banho. E de repente ele abre o chuveiro cantando feliz da vida, né? E de repente ele grita: bem, traz a toalha. E ela estranha, diz: mas ele foi para o banheiro e não lembrou que tem que levar a toalha. Mas tudo bem, estamos em lua de mel. Ela foi lá e pegou e levou a toalha. Daqui a pouco ele dá outro grito: bem, esqueci a cueca. Mas a cueca também. Ela vai lá e leva. De repente ele termina o banho e quando abre o banheiro está todo encharcado. Ele não viu que tinha um rodo para puxar a água e também não enxergou que tinha ali um cesto para colocar roupa. A roupa que ele tirou estava encharcada no meio daquela água. Ela quase teve um troço, mas ela suspirou fundo. Estamos em lua de mel. Mas ele pegou ali aquela toalha e colocou no corpo molhado, encharcou a toalha e chegou em cima da coxa de cetim. Agora ela tem uma crise histérica, diz: meu Deus, não é possível um negócio desse. Ele se assusta, fica assustado e: bem, o que houve? O que você lhe pergunta? Mas bem, não sei, mas o que houve? Como você foi capaz de colocar essa toalha molhada em cima da cama? Ele não entendeu ainda. Ele disse: mas bem, é só uma toalha molhada. O que tem isso, né? E quando você vai analisar os dois, que eles chegam no consultório, quase separados, né? Quem está certo? Os dois. Quem está errado? Os dois estão certos. Cada um no seu ponto de vista. E é por isso que se torna difícil você lidar com o ser humano. E quando você trata do aspecto psicoemocional, você tem que entender o contexto de vida dessa pessoa, para você compreendê-la, para você entendê-la. Porque ela vai adquirindo determinadas coisas. Isso é tão complexo, por isso que não existe uma forma. Você vai encontrar livros bons de psicologia, muito bons em diagnóstico, mas você encontra pouca coisa falando como tratar isso. Sabe por quê? Porque é uma complexidade muito grande do ser humano. Na medicina é assim: se estuda o corpo, determinadas patologias, se estuda determinados drogas, antibióticos, enfim, que vai servir para aquelas patologias e serve iguais para todas as pessoas. Mas na psicologia não, porque cada ser humano é um ser à parte. E tudo começa, é tão complexo, porque tudo começa
lá no ventre. Quando a mulher engravida, que acontece de fato o processo da formação do ovo zigoto, então essa fase da fecundação, ela ocorre num período de 8 dias aproximadamente. É o período então em que o óvulo fecundado ele vai pelas trompas de Falópio até o interior do útero e ali se aloja. E o útero, como se fosse um berço, recebe ali, e 8 dias se passa essa fase chamada fase germinativa. E após 8 dias inicia-se a segunda fase, que é chamada fase embrionária. E aí teremos mais 8 semanas. E é muito interessante porque nessa fase agora embrionária começa a se desenvolver primeiro todo o sistema nervoso, que começa aqui pelo cérebro, formação do cérebro e da medula espinhal, ou seja, o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo, que vai comandar todo o corpo. E a partir daí, da 9ª semana, inicia-se agora a terceira fase, que é chamada fase fetal. Nesta fase, que é a fase da formação a partir do feto, a criança, ou seja, 3 meses depois da gestação, a criança já começa a se comunicar, ou seja, a ser influenciada pelo meio externo. É daí que a saúde da mãe, as emoções da mãe, o contexto de vida que a mãe está vivendo, vai ser fundamental para a saúde deste novo ser que está vindo ao mundo. É por isso que eu costumo dizer, quando eu trabalho, dou palestra para pais, e eu costumo colocar o seguinte: o marido precisa engravidar junto com a esposa e participar. Porque as situações externas, por exemplo, se a pessoa está preocupada, o relacionamento está tendo dificuldades, a mulher às vezes não planejou a gravidez, e ela teve que largar o emprego, ou parar um estudo, ou fazer qualquer coisa, ela pode inconscientemente rejeitar aquela criança. Então, o aspecto emocional da mãe vai ser muito importante para a saúde deste bebê. Mas não é apenas isso. Quando nós analisamos, por exemplo, vamos fazer um possível diagnóstico de uma pessoa que tem algum tipo de problema emocional, e principalmente se é uma criança, uma adolescente, nós fazemos uma anamnese e com a mãe procurando colher todos os fatos necessários para entendermos o processo do que aquela criança está vivendo. Um outro momento que é muito importante é o momento do nascimento, o parto. Se foi parto normal, se foi uma cesárea, se foi fósseis, temos que analisar todo o processo como foi. Em seguida, os primeiros momentos de vida da criança, ela precisou de cuidados, é uma criança prematura, ela precisou realmente de oxigênio, ela ficou distante da mãe durante alguns dias. Tudo isso nós analisamos para entender aquela pessoa e o porquê ela se comporta daquela forma. E a partir daí, vamos ver o processo em si. A amamentação, essa criança foi ou não foi amamentada. Então, o processo da amamentação é importante porque tem a ver com afeto. Por que a criança ela se acalma nos braços da mãe? Porque nos braços da mãe, o calor da mãe é familiar para ela. Ela ficou ali no ventre. E o nascimento para a criança é algo assim estúpido, é algo ruim para a criança, porque ela estava ali bem aconchegante e de repente ela é literalmente expulsa daquele ambiente. E a mãe, quando coloca a criança aqui no colo, ela acalma essa criança, ela aquieta essa criança. E nós observamos que um dos grandes problemas quando tratamos da questão psicoemocional é o problema de afeto. E aí nós temos a realidade daquela família, o relacionamento do casal. Analisamos inclusive a questão da ordem de nascimento.
Isso é muito importante. Quando eu chego, uma pessoa chega no consultório, começa a conversar, sem que ela me diga, eu digo para ela: você é o filho do meio, você é filho único, ou então você é o filho caçula. Pela história de vida, pelo que ela está contando, pelo que ela está falando, porque a posição de nascimento também isso é importante. O mais velho geralmente é aquele que é dado mais responsabilidade para ele, é aquele que ele é cobrado. Às vezes o irmãozinho tem 1 ano de diferença, mas ele é cobrado porque não cuidou do irmãozinho. Ele é criança e precisa de afeto, de apoio, tal qual o irmão, mas ele é responsável pelo irmão porque é mais velho. O do meio é aquele lá, o salsichazinho, que está ali no meio, né? Disputando o tempo inteiro a atenção, o afeto. Por quê? Porque a atenção fica muito mais voltada para o último. E principalmente se for homem, também tem essa questão, se for homem, entendeu? E às vezes a mamãe, ela não quer cortar o cordão umbilical do filho mais novo, e às vezes ele precisa chutar o balde para sair de debaixo lá, ali da mãe, né? Os braços ali da mãe, porque ela não quer soltá-lo. Então tudo isso é fundamental para a gente entender o ser humano. Agora, a partir disso, vamos analisar o ambiente familiar. Se é um ambiente familiar saudável, onde se tem um culto doméstico, onde os pais se relacionam bem, que às vezes os pais discutem, brigam na frente dos filhos. Então tudo isso vai gerando muitas vezes insegurança. Eu atendi recentemente um caso de uma menina que vinha se mutilando e tentou suicídio, filho do médico, muito conceituado na região, e que eu pude puxar dessa garota. Primeiro, ela estava sofrendo bullying na escola, e ela é uma menina assim, 11 anos, mas ela está bem acima do peso, muito acima do peso, e por conta disso ela sofreu bullying. Eles moraram nos Estados Unidos um período, então ela fala inclusive inglês fluente, e teve que se adaptar quando foi para lá, depois volta bruscamente para cá, fez amizades lá. Então tudo isso contribui para o estado emocional dela. Mas uma coisa que estava pegando muito forte era a briga entre o pai e a mãe dela. A mãe com ciúmes exacerbados em relação ao pai, e essa menina, a mãe vinha muitas vezes em defesa da garota, e os pais brigavam por causa disso, e ela se sentia culpada pela briga dos pais. Então é muito sério. E aí a gente vê a importância do professor de escola dominical como conselheiro para tratar exatamente dessas questões. Então quando você vai analisando de fato a pessoa, você vai ver um conjunto de situações, você vê um conjunto de coisas que contribuem para que a pessoa se torne de fato aquilo que ela é. E aí nós temos o seguinte: quando você trata dessa questão psicoemocional, e por que nós nos sentimos desta ou daquela maneira? Por quê? Porque nós nos relacionamos com os outros. É basicamente o eu e o meu mundo. Então o mundo que está à minha volta, as pessoas que estão comigo. Então isso tem um peso muito forte, muito grande. E é por isso que uma pessoa, por exemplo, ela se está endividada, de repente ela se suicida. Recentemente vimos aqui em Aracaju, que aconteceu no empresário, numa palestra que estava inclusive o ministro, um dos ministros lá, e ele suicidou-se na frente das câmeras. Então por quê? Porque a empresa dele havia falido. Então por que a pessoa chega a esse estágio? Porque é uma questão de significado, porque ela está preocupada com o outro, ela está preocupada com o mundo dela. Então é inconcebível para ela que neste mundo, entendeu, as pessoas vejam ela daquela forma, como um fracassado. Então eu atendi um rapaz de 19 anos, e esse rapaz ele era filho de um pastor, e ele criado na igreja, um menino muito temente a Deus, muito dedicado. E de repente ele conheceu uma menina na faculdade, e ele saiu com ela e se relacionou sexualmente com essa garota. E automaticamente ele entrou em parafuso. E ele disse: agora, meu pai é pastor da igreja, vai ser um escândalo. E ele então começou a entrar em depressão, sentir chorar o tempo inteiro, e pensou de fato em se suicidar.
E recebi o telefonema dele, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, o senhor poderia me atender? E aí eu chamei ele, levei até o consultório, dando um desgosto muito essa questão que você pode se reabilitar, você pode voltar à sua vida normal, entendeu? Com ele, com a igreja, enfim, ou o desgosto de seu pai te prender. Pô, não. Foi aí que ele caiu a ficha dele, e eu coloquei para ele que os problemas precisam ser enfrentados, a realidade da vida precisa ser enfrentada, e você precisa ter a coragem de ir lá enfrentar a realidade. A dívida é a dívida, eu vou enfrentar isso, eu negocio. Um problema, caiu, entendeu? Tem um problema espiritual, conserta. Então há um conserto para isso. Você pode se reabilitar na vida. É o emprego que você perdeu, está ameaçado de perder o emprego, não sabe o que vai acontecer na sua vida. Há sempre uma saída, há sempre um caminho. E aí a gente observa que essa relação com o outro, é por isso que eu começo a falar sobre a complexidade das relações humanas, porque nós estamos muito voltados realmente na nossa preocupação para com o outro. E eu coloco aqui que, de acordo com a psicologia, o homem começa a ser pessoa quando é capaz de relacionar-se com os outros, quando se torna capaz de dar e receber e deixar o egocentrismo de lado. Então é quando eu consigo me relacionar com a outra pessoa. E é muito interessante nesse processo de relacionamento da criança, segundo a psicanálise, a criança, quando nasce, ela não sabe distinguir entre ela e a mãe. E até os 6 meses, a mãe é como se fosse uma extensão dela. E ela começa a tomar consciência da pessoa, da mãe, após 6 meses. E aí, é nessa relação o eu e o outro. É quando eu consigo distinguir eu da outra pessoa. Então, tem muitas pessoas que não conseguem pensar no outro, eles pensam somente em si. São aquelas pessoas que vê no trânsito, pessoas que elas acham que o caminho é somente dela. Se você está na frente, é capaz dela passar por cima de você, porque ela acha que o mundo foi feito unicamente para ela. Ela não sabe relacionar-se com o outro. Mas o homem começa a ser pessoa quando ele é capaz de relacionar-se com o outro. Então esse processo de socialização, ele é algo progressivo e contínuo, que começa muito cedo na vida do ser humano. Assim que a criança nasce, ela passa a receber a influência do meio externo. E o primeiro contato dela é com a mãe. É aquela figura que vai de fato amamentá-la. Eu vejo hoje assim uma dificuldade muito grande da criança cuja mãe trabalha fora. E a criança vai para uma creche. Então essa criança, ela, assim, não estou questionando a pessoa que precisa fazer isso, trabalhar, não sou contra, mas eu coloco que há uma dificuldade sim nesse processo, e a mãe precisa ter outros mecanismos, outras formas de lidar com essa criança para passar afeto para ela. Então precisa, porque um dos grandes problemas é a falta de afeto ou o excesso dele. São duas coisas que podem trazer grandes problemas. Então, a família, ela passa a ser o primeiro grupo social com o qual a criança ela tem contato. Então, esse processo familiar vai ser muito importante na definição dessa pessoa, nessa formação dessa pessoa. A escola vem em seguida, sendo recebida muitas vezes com insegurança e medo, por representar um mundo até então desconhecido. E, infelizmente, hoje, as escolas realmente têm trazido muito mais deseducação do que educação. E a gente vê até nas creches, né, naqueles momentos dos intervalos lá de música, de dança, o que é colocado, as festas de Halloween da vida e tudo mais. Então, como as nossas crianças elas são muitas vezes impregnadas com esse tipo de coisa. E isso é muito sério. Eu recebi certa vez uma mãe com uma criança de 9 anos. E ela disse que a menina chegou em casa muito constrangida, assim, muito quieta. E a mãe percebeu que ela estava quieta demais. O que há, filha? Nada. Não, tem alguma coisa. Você veio da escola, foi que houve. E ela estava com ela, não, disse que tinha vergonha de falar para a mãe. Em seguida ela contou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Teve uma aula lá e a professora foi ensinar para as crianças como se
preservar sexualmente. E pegou um pênis de borracha e uma camisinha e fez com que a criança, chamou a criança à frente e fez ela, na frente dos colegas, colocar a camisinha naquele pênis. Então, ora onde nós chegamos. Então, a escola, infelizmente, hoje, ela tem trazido coisas muito ruins. Eu louvo a Deus quando vejo uma igreja como esta, preocupada com a educação infantil e com o projeto de montar uma escola aqui para os filhos de crentes. Então, eu louvo a Deus por isso. A gente precisa mudar essa realidade. Então, para que haja um interrelacionamento, são necessários e imprescindíveis dois elementos: o eu e o outro. Então, como eu coloquei, o modo como eu me sinto vai depender do significado que eu dou para aquilo. Então, às vezes a pessoa, uma simples crítica é suficiente para que a pessoa desconsidere todas as coisas boas que aconteceram. Porque ela está preocupada com o julgamento do outro. Então, quando uma pessoa que tem uma autocrítica muito desenvolvida, ela vai ter sérios problemas, porque ela está preocupada com o julgamento das outras pessoas. Então, essa relação, o eu e o outro, ela é muito importante nesse processo de desenvolvimento do ser humano. Então, conviver, ou viver com, é a capacidade de partilhar a vida, as atividades com os outros. A convivência formativa ajuda no processo de reflexão, interiorização pessoal e autorregulação do indivíduo. Então, é muito importante trabalharmos essa questão da convivência entre as pessoas. Você conviver bem, ou viver com, ou aprender a viver com a outra pessoa. E é você viver de fato com as diferenças. O ser humano é muito diferente. Por exemplo, homem e mulher, se você pegar, por exemplo, um homem e mulher, são, assim, têm atitudes ou comportamentos diferentes. Estudos mostram, hoje, na questão estudando o cérebro masculino e feminino, que há, na verdade, algumas diferenças básicas. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, com mulheres e homens, uma certa quantidade, para ver qual seria a reação do cérebro diante de determinados pensamentos ou determinadas visualizações. E a descoberta foi algo assim